naquele momento, naquele dito dia, naquele sábado, era lá na bela terra de Ibirama, terra do Aires Marquete e terra do amigo Cesário e de muitos homens e mulheres de valor. Bom, muito bem. Então, o que realmente aconteceu? Eu fui convidado ou praticamente intimado, porque o meu amigo Cesário Rossini é aquela coisa de amigo do peito, né, que muito me ajudou, me intima, e já não era a primeira vez que eu participava, mas enfim, fui intimado a estar num evento que se iniciava às 8h30 da manhã, em Ibirama, onde todas as lideranças do PP estariam reunidos para receber o Esperidião a mim, a Ângela e o filho, e também apresentar e continuar debatendo a apresentação dos pré-candidatos a deputado estadual. Lá chegando, fui muito bem recebido pelo povo porque são amigos. Lá encontro muitos e muitos amigos e fico muito feliz. E qualquer um de nós é contagiado pelo abraço dos amigos, não é? E participei, veio a hora de começar o evento. Sentadinho sobre uma cadeira lá, sentei, não é? Passou despercebido a minha presença pelo coordenador do evento, até o momento que os oradores começaram a falar. Quando os oradores começaram a falar, e começou pelo primeiro, pela primeira citação foi feita por um amigo, o presidente do PP de Pouso Redondo, que citava com satisfação a presença do ex-deputado Nelson e cita alguns elogios ao ex-deputado. Quem não fica contente com elogios? E aí, na continuidade, cada um vai citando elogios ao deputado, alguns pela minha presença exagerando um pouco, que eu eventualmente fui o deputado que mais deixei saudade, ou que mais atuava, ou que coisa dessa natureza, e outro, como foi o caso do prefeito Bento. Além de tudo, o Nelson não só é importante aqui, como o Nelson é meu amigo, e assim o ex-prefeito num belo discurso, como é a prática dele e a habilidade dele, o ex-prefeito de Presidente Getúlio, já cita também todo o grande trabalho do deputado Nelson, a importância, e assim vai, e não falta no meio desses comentários, de cada um dos que vão fazer o seu comentário, o seu discurso, alguém que diz: olha, volta para o partido, Nelson, vem conosco, tá aqui é o teu lugar. E o Cesário, habilidoso também, como sempre foi no discurso, quando foi fazer o discurso dele, também faz toda esta citação da importância do Nelson voltar ao PP. Esses convites já recebi em outras oportunidades por diversas pessoas do PP e diversos partidos, e tenho certeza absoluta como que eu poderia filiar no PP, em qualquer desses municípios do Alto Vale, menos, claro, no meu Taió, porque aqui quem me conhece não me convida. Não me convida. Mas pelo menos aquele povo que não me conhece tanto, eu não teria nenhum problema de participar de nenhum desses, de ser filiado em qualquer um desses municípios, porque assim foi, eu estou falando a verdade, estou sendo honesto com a verdade, já fui convidado por muitos. Mas disse o meu amigo Joel, quando ele ligava para mim: sim, então tu vai ao PP, Nelson? Eu disse: olha, eu vou só dizer uma coisa, eu tenho uma história com o PP. No meu livro, se alguns dos pepistas de Itaió lessem meu livro, ele vai ver que eu falo com muito orgulho de quando comecei na política. Eu comecei na política, quer dizer, eu sinto saudade da política quando começou lá com o Ramos, não é? Que já não era meu tempo. De Ramos depois vem aí duas vertentes, que era Bornhausen e Conder, né? Puxa, a história de Bornhausen e de Conder Reis, e da família Conder foi maravilhosa também nesse estado, não é? São histórias maravilhosas. Depois, recentemente, veio a minha história de amizade do meu pai com essas famílias e com Aternir Werner, Moacir Bertoli, coisa assim. Aqui é João Custódio da Luz, que faziam políticas com paixão, com seriedade, com responsabilidade, que deixaram muita saudade e deixaram um grande legado para todos nós. E foi assim que eu comecei na política. Depois conheço, né, claro, conheço Wills Kleinenbing, que foi essa grande figura, conheço outras de grandes figuras, como o exemplo do próprio governador Luiz Henrique, mas sempre citava de uma forma, escrevi de forma especial sobre uma família, sobre um casal chamado Esperidião Amin e Ângela Amin. Fiz muito sacrifício e nunca me arrependo por ter lutado e trabalhado em favor dos dois, e dizia, no meu livro está escrito para os pepistas de Itaió poderem ler, para eles não ficarem tão magoados comigo, poderem ler que eu reconheço que para este momento temos nessas duas figuras, sempre duas figuras exemplares.
o Brasil tem no Esperidião e na Ângela, Santa Catarina, dois grandes líderes e um modelo de fazer política que eu gosto e que eu respeito, não na forma de tratar pessoas, aí é uma coisa diferente e tal. Mas ao PP, eu tenho a minha história com o PP e eu tenho orgulho de dizer que, percapitamente, não teve ninguém, nenhum líder político que fez tanto e grandes movimentos como nós fazíamos para o Esperidião aqui neste nosso Taió e no Alto Vale. O Nelson Guetti era conhecido pelos eventos que fazia pelo Esperidião. E o meu ressentimento com o Esperidião, depois eu fui candidato a deputado para ajudar o Esperidião, ser governador, que para mim era uma honra. Ele se elegendo, a minha eleição não importava, porque fã é assim, ele não se importa muito com ele, se importa mais com aquele que ele admira. Depois, ele eleito governador, eu fui eleito deputado, que foi uma façanha, porque já ali demonstrava o PP que sem bobo ladino não vive, já tinham registrado Nelson Guetti de Lima para valer o meu voto. O voto para Nelson tinha que votar e escrever assim, Nelson Guetti de Lima. O meu partido, PP, que eu amava, ele fez isso comigo. Mas isso não impediu de um homem carregado de sonhos e de amigos, mesmo assim, conseguir viabilizar a eleição. Eleito, fui um dos mais, então, para não ser o mais, mas um dos mais leal defensor do Esperidião. E tinha um sentimento com o Esperidião porque ele percebia que eu tinha talento, mas era um ignorante. Ele tinha que me orientar e ajudar a lapidar, porque ali tinha um cara capaz. Eu era ativo e para todas as missões espinhosas ele delegava para mim. Brigar com o Ministério Público, brigar com o Judiciário, ser contra as comarcas, ser contra isso era sempre o Nelson escalado. Para defender Gilmar numa CPI contra a sonegação e Pisolati era o Nelson escalado. Eu comprava todas essas brigas, mas podia fazer tudo isso se eu tivesse mais habilidade e fosse lapidado, mas não era. Fui colhendo consequências até hoje daquelas atitudes. Mas nenhuma me magoou tanto quanto aquela que eu fiz a maior votação de Santa Catarina, eleito deputado, junto com o deputado que fez mais votos não eleito, que era o deputado Ismael de Blumenau. Eu, com muito custo, no segundo turno não ganhamos a eleição, porque o Esperidião e o time dele estavam muito de sapato alto no primeiro turno, parecia que estava com a eleição ganha. No segundo turno, então, quando fomos para o segundo turno, eu saí daqui depois de uma conversa com Ismael, e o Ismael pede para mim conversar com o Esperidião, para ele poder fechar com o Esperidião no segundo turno, ele e a família dele, e supostamente a igreja evangélica, o pai dele era a figura do bispo, né? A figura de quem comandava realmente a Assembleia de Deus. Eu saio daqui e vou até onde estava o Esperidião, na casa de Sérgio Saquete, em Florianópolis, lá em Coqueiros, e espero a chegada do Esperidião e converso com o Esperidião, leva a missão do qual fui delegado por Ismael, que era abrir o espaço, e eles, para apoiar o Esperidião, queriam que o Esperidião assumisse um compromisso que a Secretaria da Família fosse do Ismael ou de alguém que ele indicasse. Era um outro partido, portanto ele vinha ajudar. O Esperidião me bate na perna e diz, eu não negocio o Estado. Olhe bem para mim, Nelson Guetti de Lima, eu não faço negócio com o Estado. Eu digo, mas governador, nós precisamos de companheiros para ganhar a eleição. Eu não negocio, vamos trabalhar. Eu não negocio. O Esperidião, vamos fazer uma composição. Já imaginou? O Décio Lima, junto com o Luiz Henrique, já foram falar com a família. Ele quer lhe ajudar. Eu não negocio o Estado. E aí eu digo, tá, tudo bem, governador. E então, e a Polícia Militar? Abre uma conversa com a Polícia Militar. Nós precisamos, a Polícia Militar está ficando toda contra o senhor. Ajuda, vamos abrir espaço. Bateu na mesa, eu não negocio. Se eles me pedirem desculpa, sim, pela carta que fizeram contra mim. Se não, não negocio. O resultado foi o que nós escolhemos. Então, mas isso não foi pior. Saiu dali, vou buscar material, não tinha material para o segundo turno. Venho até a regata em Rio do Sul, compro um carro, financio um carro novo, faço uma rifa, arrecado então, junto com o nosso povo do Alto Vale, 169 mil reais. Fizemos o material de propaganda para fazer o evento de Chitãozinho e Chororó na frente do Itaguaçu, lá em Rio do Shopping Itaguaçu, lá em São José. Eu levei as bandeiras daqui. Organizamos a maior carreata já feita no Alto Vale, começando por Ibirama, Presidente Getúlio. Quando chegamos lá em Ibirama, nós estávamos umas 800 pessoas esperando o Esperidião, que era o bambambam, o Esperidião. Não parou, não foi no palanque, não fez um discurso,
saímos daí que nem louco para acompanhar ele. Quando ele chegou em Presidente Getúlio, estamos todos organizados, esperando, fazendo fila de carro para esperar e aplaudir, e bandeirinha para o seu Esperidião a mim. Ele passou por nós direto, foi lá onde era para ser o almoço, chegou lá, não tinha ninguém, claro, porque nós estávamos na rua esperando ele, até chegar no povo, ele virou as costas e foi embora. Eu pego ele pelo braço, pedi pelo menos que ele fosse na cozinha agradecer aquelas senhoras que estavam fazendo a comida. Ele lá foi, pegou um prato, pegou 2 colheres de arroz e veio para Rio do Sul. Chegando em Rio do Sul, nós tínhamos parado o Rio do Sul, com a maior carreata já feita na história do Alto Vale, paramos o Rio do Sul. Ali não andava nem para lá nem para cá, ele começou a me ofender desde o começo. Até o hospital regional nós paramos, colocamos todas as enfermeiras, médicos e enfermeiros à frente do palco. Ele ficou fazendo deboche, fazendo pouco, e assim ali eu fui debochado. O resultado: perdemos a eleição, nunca ele disse muito obrigado e nem nada. Eu tinha que tomar o meu rumo porque ele jogou o projeto dele fora. Mas eu tenho uma segunda história com o PP. Tinha uma segunda história com o PP. Eu não votei em presidente Lula, mas presidente junto com o presidente Lula, Dilma e Ideli, nós tínhamos uma dificuldade em Santa Catarina. Esperidião, aliás, a Dilma ficou sem palanque aqui e Lula não conseguiu um palanque em Santa Catarina. Mas Lula naquela época era o Lula, era 94% de aprovação do povo brasileiro. E o Lula passa uma missão para mim falar com a dona Ângela, para que oferecia para a dona Ângela nada melhor, nada. Olha bem, não era qualquer coisa. Era um cidadão que estava entre os 10 melhores deputados do país, deputado federal, chamado Vinhati. Dinâmico, não era radical, educado, uma pessoa simpática, trabalhador, entre os 10 melhores, geograficamente no oeste de Santa Catarina. Então o presidente da República ajudaria nesta composição, ficaria Ângela e Vinhati, o candidato a governo e a vice-governador. Portanto, nós teríamos uma chapa que hoje estaria governando Santa Catarina, mas a Ângela disse, olha, com o PT, não. Levei ela, fomos almoçar junto com a Dilma, eu, ela, a Ideli Salvati e o Pimentel, tentando convencer a dona Ângela, e a dona Ângela também não aceitou. Depois disto, insistiu, ela disse que comigo ela corria a eleição. Está escrito. Pode contestarem. Comigo ela corria a eleição se eu fosse o vice dela, mas não corria com o PT. Eu disse que eu não podia, mas assim ela perdeu uma eleição e Santa Catarina perdeu a oportunidade de ter dona Ângela como governadora, que com certeza ela teria dado uma grande contribuição para o nosso estado, como era aquela uma também do Esperidião, se ele continuasse naquele modelo de diminuição de despesa. Hoje nós temos um modelo que governa, mas que é um modelo de farra, um modelo de aumentar a despesa, é um outro modelo. E um modelo que eu defendo, que eu sempre defendi, é um modelo de redução de despesa, então assim por diante. E diz esse cidadão, então, que eu não tenho perfil para estar no PP. Não tenho perfil, eles buscam pessoas com perfil, com ética, com seriedade, com honestidade, e, portanto, eu não seria esta pessoa e eu não vou discordar disso. Só em uma coisa eu fico muito feliz quando ele disse que eu não tenho perfil. Porque hoje o perfil do PP é o perfil de estar grudado, perfil de Paulo Maluf, né? O perfil de Montenegro, o perfil de Pisolati, o perfil de Janu, de Jardine, de Ciro Nogueira. É o perfil dos caras que tem 40 deputados envolvidos na corrupção, nas propinas de JBS, de Petrobras e dos Cambal. Eu não tenho esse perfil realmente. Eu acho que aí esse coordenador está falando a verdade. Eu não tenho o perfil de forma alguma, esse perfil de estar lá fazendo parte, né, digamos, do núcleo forte que tentava defender o Cunha até o último momento, que agora é um núcleo que está defendendo, né, faz parte do Centrão, que está defendendo o Temer agora. Quer dizer, eu queria perguntar a esse PP de Itaió, como é que ele se sente? Como é que se sente os pepistas aqui? Vocês aqui realmente são gente muito séria, eu conheço cada um, olha, eu não tenho que falar mal de nenhum de vocês. Eu tenho esse azar, eu não tenho que falar mal dos outros. Só os outros que podem falar mal de mim, etc. Eu sou muito cheio de defeito. Mas eu queria perguntar aos pepistas de Itaió, como é que eles se sentem? Aqui o PMDB é asco, né, para o PP. Sim, lambendo esses maiores corruptos donos, né, comandando verdadeiras quadrilhas, assaltando o país, estão tudo grudados junto. Como é que vocês se sentem? Como é que vocês olham para os filhos, para os amigos? Como é que vocês fazem discurso? Eu queria saber, porque um discurso tem que se vir do coração. Um discurso tem que ser autêntico. Você defender uma tese tem que ser uma tese autêntica, de valor, com qualidade, com seriedade. Agora, faz discurso aqui, vai em Florianópolis, faz outro, vai em Brasília, tem outro. O que é isso?
Então, no mínimo, nós, né, quer dizer, no mínimo, eu acho que eu não tenho realmente esse perfil, porque eu tenho posição. Eu sempre fui um homem de posição, paguei muito caro pelas minhas posições, mas eu sou um homem de posição. Então, não estou à altura do perfil do PP, que em Itaió tem um discurso, que em Rio do Sul tem outro, que lá em Florianópolis tem outro, que lá em Brasília tem outro, em cada canto ele tem um discurso conforme conveniência para ele. Eu não, eu tenho uma posição, sou um homem de posição. Eu não estou dizendo que eu sou do certo. Eu tenho erros e defeitos, mas eu tenho posição. Eu nunca neguei a minha posição e eu tomo decisão sem ter medo das consequências. Então é isso. E eu queria te dizer, Jefferson, onde é que está a minha tristeza? Não é nada disso, o PP de Itaió tem todo o direito de fazer o que está fazendo, e esse coordenador também. Olha, boa sorte para eles. Boa sorte para eles. Eu dizia ao Joel, olha, eu tenho uma visão do século XXII, e o PP ainda está com uma visão do século XX. O PP tinha no time dele o Pelé, o Revelino, né, o Ronaldinho, o Ronaldão, todos esses caras, e ele não quer abrir mão desse povo, entendeu? Ele continua defendendo ainda esses como os atletas deles. Eles não renovaram, em vez de arrumar a melhor bancada para esses grandes valores que eles tiveram. Não, o time de frente ainda continua assim. Então eles não entenderam isso. Mas o que eu fico triste? Poxa, se o PP queria meu mano para ser um candidato, no mínimo o Nelson não estava lá fora. Que bom que o Nelson estava, né? Que bom que o Nelson estava aí, porque eu já tinha 1000 razões para estar lá. Primeiro, que estava com famílias que eu respeito, que é Ângelo Esperidião. Não é? Segundo, eu estaria lá porque eu estou com amigos que eu também respeito. Terceiro, eu estou lá porque o meu mano se lançou pré-candidato do PP. Quer dizer, eu teria, no mínimo, como irmão mais velho, no mínimo estar lá presente, mas parece-me que não era essa a intenção. Ele estava usando meu mano para bobo também, estava usando o meu mano, fazendo meu mano de bobo, mas não tinha um projeto para o meu mano, senão jamais falaria uma bobagem desta do irmão dele. Tá certo, ex-deputado, falando justamente sobre essa situação, o senhor falou sobre essas coisas que aconteceram com o Esperidião Amin, com o senhor e com o Esperidião Amin, sobre o que foi falado pelos pepistas, ou enfim, pelos membros aqui de Itaió. Segundo o seu discurso, podemos dizer que Nelson Goetti não irá para o PP, ou existe a possibilidade? Não, mas o Nelson Goetti já, quer dizer, tipo assim, todo mundo tem um prazo de validade. O meu prazo de validade já passou, eles não precisavam ter preocupado comigo, apesar que eu me sentia honrado que dentro da minha casa, eu repito isso, hein? Dentro da minha casa estava o filho da saudosa Dona Erna, não é? Estava o presidente da época da Câmara, estava o vereador hoje Ginho, e ele também é vereador. Eles, se forem honestos e falarem a verdade, lá eles também me convidaram para ir para o PP. E lá eles depois saíram fazendo um tipo de deboche de mim, mas eu disse que se tinha um candidato que tinha rescaldo, que podia ser candidato a prefeito e que eu estaria junto, e eu dei a minha palavra, depois dei para o Almir e mantive. Eu sou um homem de palavra, as pessoas ficam duvidando de um homem que tem palavra, já mostrou, eu sou um homem de posição. Eu sou um homem que aguento a minha tomada de posição. E lá eu disse que seria o Richard que tinha, eu disse isto, eu acreditava, porque ele tinha um rescaldo de uma saudosa mulher que não completou o seu projeto em favor de Itaió, que era a dona Erna Heidrich. Né? E eu que acompanhei todos os bons políticos de Itaió, tive a felicidade. Eu fui vereador junto com Venâncio Claudino, eu tive como vereador Adolfo Butz, eu acompanhei o vereador Luiz Vale, puxa vida, aqui nós tivemos vereadores tipo assim, ó, Evaldo Heidrich, Valmor Heidrich, Manduca Armando Oza, o Mauro Souza. Olha, se a gente for falar dos nomes, né? Esse Itaió tem uma riqueza de política que se nós aprendêssemos com eles um pouquinho já seria muito bom. Tá certo, deputado, para a gente finalizar aqui, gostaríamos de agradecer e gostaríamos que o senhor deixasse então uma mensagem aos que nos ouvem e que ficaram nessa expectativa do senhor retornar à política. Mesmo não tendo essa certeza ainda, deputado, existe a vontade de concorrer a mais uma eleição? Eu acho que se eu tivesse que concorrer a uma eleição, eu ia começar pelo primeiro andar da escada ainda, né? E coisa dessa natureza. Mas eu me sinto muito feliz de hoje acompanhar esses jovens fazendo esse bom trabalho em Itaió, não é? Eu acho que a política precisa ser renovada mesmo. Não estou dizendo que eu vou virar as costas, não.
O tempo pode dizer outras coisas, né? Mas me sinto muito honrado de poder contribuir com alguns daqueles que me escutam. Vivi muitas coisas e aprende mais de quem errou do que quem só acertou. Eu errei e acertei porque sou um homem que tomo decisões. Então, eu gostaria só de deixar um recado aqui. Está na hora de nós mudarmos a maneira de fazer política, meu povo de Itaió. Vamos fazer política com grandeza. Ninguém vive da política, mas sim a política interfere na vida da sociedade e das famílias. Vamos sair desse radicalismo. É uma pena o exemplo do PP. O PP com jovens velhos no discurso, velhos no radicalismo. Puxa vida, vocês têm valor. Esse PP tem valor e tem bons exemplos. Para que um radicalismo, uma conversa ruim, discurso agressivo? Isso é coisa do passado. Isso é coisa da época de Moacir, Atenir e companhia, que eles tinham uma história de seriedade, de luta. Hoje a maioria está tudo nessa lambança no meio de negócio e da propina e da sacanagem, e alguém ainda se acha no direito de bater no peito e ofender o outro e achar que ele é melhor. Olha, não desmerecendo ninguém, mas nós somos todos muito iguais. Diferenciamos muito pouco um dos outros. O que nos diferencia talvez é que uns são mais habilidosos, outros menos habilidosos, uns são mais bem formados, outros menos bem formados, mas o que importa é a gente ser solidário com aquilo que a gente acredita e saber respeitar a opinião um do outro. Então, eu desejo ao PP de Itaió boa sorte e eu espero que o meu mano consiga enxergar que ele, né, era apenas mais um bobo da corte. Né? Não vejo Francisco como um candidato do PP a partir do posicionamento do coordenador regional e de tudo que nós escutamos. E se for, também eu estou descomprometido com o meu mano, pelo menos já fica, né, bem claro que eu não tenho como nem sequer fazer campanha pelo meu mano, porque quem disse isso foi o próprio PP, então, portanto, acredito que meu mano teve um grande prejuízo naquele sábado e nesse pronunciamento. Tá certo, essa foi a nossa entrevista com